É uma alegria estar aqui com vocês. Era para eu ter estado com vocês aqui em 2020, mas no dia que era para eu estar aqui, o meu pai faleceu. Ele foi o número 1 de morte no Brasil por Covid, meu pai. Então eu tive que viajar ali para o Maranhão, para o velório do meu pai, e Lídia veio aqui pregar no meu lugar, né? Mas é uma alegria, por aprove de Deus, hoje eu estar aqui com os irmãos, e é uma alegria. Me foi dado um tema e eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão de pé para a gente fazer a leitura. Lucas capítulo 7, e eu quero ler do 11 até o 13, que diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, disse-lhe: não chores. Amém? Só que aí os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado. É trabalho de mulheres esse mês de março inteiro. A gente está sempre falando uma palavra voltada para as mulheres, mas na verdade para todos nós, né? Para a igreja de Cristo que está aqui na terra, né? Então é uma alegria mesmo estar falando desta palavra gloriosa. É muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso estar falando a palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria de estar me apresentando. Eu me chamo Rosilda, sou missionária da Igreja Assembleia de Deus, o pastor Rubens, que agora é o filho dele, pastor Oséias, lá em Viçosa. Eu tenho 67 anos, vou fazer 68 agora em maio. Sou mãe de 6 filhos e tenho 17 netos. E sou de uma terrinha muito próxima daqui, ali nos Lençóis Maranhenses. Sou população ribeirinha, a primeira filha de 8 irmãos, né? Mas casei, vim para São Paulo, casei com um viçosense, e é por isso que eu estou morando em Viçosa 18 anos. Depois que eu aposentei, ele quis voltar, então a gente voltou, né? Estou 18 anos aí morando em Viçosa, e eu acredito que agora sair de Viçosa só para o céu, né? Mas a gente falando desse texto e falando do Evangelho de Lucas, quando você vai ver a Bíblia Sagrada, você vai ver a Bíblia desde o início, desde Gênesis. A Bíblia faz muita referência à mulher. Eu vejo Deus muito preocupado com a mulher e com cuidado com a mulher, né? A sociedade anteriormente olhava para a mulher, olhava para nós como a parte mais fraca. Mas os homens que me desculpem nessa noite, eu acho que nós somos muito fortes, né? Nós somos muito fortes, muito. Eu acho que na verdade Deus fez a mulher a parte mais forte. É a mulher que pare, é a mulher que amamenta, é a mulher que passa a noite acordada, é a mulher que pega salário mínimo e dá comida, aleluia, para uma família de 6 filhos, de 12 filhos. É a mulher, não conheço ninguém melhor administrador do que a mulher. Para mim, eu olho para a mulher e eu vejo ela como um arrimo. Os problemas da família, ela recai sobre a mulher, porque a mulher sustenta para não chegar até o marido, para não aborrecer ele, para não deixar ele descontrolado, porque ele tem que trabalhar. Então você vai segurando, controla com o filho, controla com a nora, controla com todo mundo os problemas que chegam. Então, mulher, você é muito forte. Amém. Hoje, quando a gente olha para a sociedade mundial, você vai ver na presidência do FMI, uma mulher, 70 anos de idade, a mulher tem na palma da mão
o comando econômico do mundo. 70 anos de idade. Mas o pijama dela deve ter só uma lista. Quando você vai ver para o nosso país, você vai ver o avião da FAB, lá o comandante que carrega o presidente para lá e para cá, é uma jovem de 26 anos, irmãos. O comandante que carrega o presidente, que viaja, faz viagem internacional. Então, como que a mulher é mais fraca? Né? Aí eu vou olhando para a Bíblia Sagrada, lá desde Gênesis, e eu vou ver Agar saindo da casa de Abraão, jogada lá, porque a família, a esposa de Abraão, não quer mais ela lá, para proteger o seu filho Isaque. E ela vai e ela começa a chorar no deserto, porque a água acabou, porque a comida acabou. Mas eu vejo Deus chegando lá e falando: olha, não chores, vai lá, pega o teu filho, aleluia, porque aqui tem água. Amém, Jesus, glória a Deus. E eu venho vindo, quando eu chego no capítulo 27 de Números, eu vejo 5 mulheres jovens. Eu vejo 5 mulheres jovens, as filhas de Zelofiade lá, que elas ficam, o pai não teve filho, e elas agora chegam lá, a reunião importantíssima, com todo o poder daquela comunidade de 2 milhões de pessoas. Moisés, Eleazar e todos os 12 príncipes das 12 tribos reunidos para distribuir as terras. Mas elas iam ficar sem nada. A Bíblia não vai falar da mãe dela, a Bíblia só vai falar da mãe dela lá no início, quando Moisés vai tirar o povo do deserto. Um pouco antes de Moisés tirar o povo do Egito, a gente vai ouvir falar de Zelofiade e da sua esposa, porque a esposa dele era estéril, não podia ter filhos, e ela cuidava dos sobrinhos. E aí você vai ver lá, aleluia, ela ali preocupada porque não podia dar filhos para o seu esposo. E aí você vai ver os dois saindo na madrugada para fora da tenda, ajoelhando, olhando para o céu e falando com o Senhor. E o Senhor respondeu no alto e dizendo: hoje mesmo te visitarei. E ali aquela mulher engravida naquela noite, e logo depois sai do Egito e vai para o deserto. E nesse deserto ela tem mais 4 filhas. Amém. Mas lá no capítulo 27 de Números, na hora da divisão da terra, elas não tinham direito à herança. A lei levítica não dava direito à herança a mulheres. Não dava direito. Então, a reunião da divisão, todas as terras que pertenciam para elas e a sua mãe, que a Bíblia não fala se estava viva ou não, mas eu deduzo que esteja, era idosa, e elas iam perder tudo e iam mendigar. Porque mulher sem homem em casa, naquela cultura, naquele tempo, ela estava condenada à mendigagem, não tinha outra saída. Então as 5 foram até lá, bateram na porta da tenda e falaram com Moisés: nosso pai não pecou contra Deus, foi um servo fiel, ele morreu de velhice, e agora nós vamos ficar sem nada? Como que vai fazer? Educadamente. Elas só mostraram para Moisés a situação. Quando os irmãos tiverem tempo, as irmãs, dá uma lidinha lá, que você vai ver Moisés não tendo resposta para elas. E Moisés falou: espera um pouco. A reunião estava na primeira cortina, né? Num lugar sagrado, onde estava lá a tenda, onde estava a presença de Deus. O sumo sacerdote estava lá na reunião. Moisés falou: então espera um pouquinho aí que eu vou apresentar a causa de vocês a Deus. Vamos ver o que ele vai responder. Moisés vai lá e elas ficam esperando pacientemente. Por que eu estou falando esse texto?
conseguimos tudo que nós queremos, aleluia, com educação, com ética, com paciência, com tolerância, no tempo de Deus, na hora de Deus, nós vamos conseguir tudo que nós queremos. Com inteligência. E a gente vai ver lá no capítulo 27 de Números, Moisés voltando e falando: olha, Deus falou que o que vocês estão reivindicando, vocês têm direito, vocês estão certas. E Deus falou mais, aleluia, a partir de agora, é para acrescentar na lei levítica, que a partir de agora, toda família que não tiver homem, as mulheres vão herdar. Amém. Nós somos herdeiras hoje porque essas 5 mulheres tiveram coragem. Deus fez Moisés, aleluia, acrescentar um adendo lá na lei, dando esse direito que chegou até nós. E a gente vem caminhando um pouquinho na Bíblia Sagrada e a gente vai vendo Deus com essa preocupação conosco. Você vai vendo, andando mais um pouquinho, lá no capítulo 4 de Juízes, você vai ver uma mulher de 80 anos indo para a guerra com o exército. Por quê? Porque o general falou: eu só vou se você for. Eu só vou se você for. E a mulher de 80 anos falou que não ia? Não, ela falou: eu irei. Eu irei. Amém. Eu irei. Sabe por quê? Que Débora respondeu aquilo lá para ele: eu irei. Porque Deus tinha falado com ela e ela tinha certeza absoluta que era Deus. Amém. Ela era juíza, ela julgava a nação, ela era mulher de oração e Deus falava com ela. Mulher empoderada, sabe quem que é? É uma mulher que anda no pé de Jesus, é uma mulher que tem intimidade com Jesus, é uma mulher, aleluia, que anda com Jesus. Essa mulher é empoderada. Amém. Mulher empoderada é essa mulher. Mulher empoderada é Débora. Eu falei: eu vou para a guerra. Deus falou comigo e eu creio, eu acredito que Ele vai dar vitória. Você não está acreditando, mas eu acredito. Mas se eu fosse general também, às vezes, talvez a gente ia ficar um pouquinho por 20 anos perdendo a guerra. Depois chega alguém dizer: vai lá, que é verdade, você vai ganhar a guerra. Então, você vai vendo essas mulheres, Deus cuidando dessas mulheres, dando honra para essas mulheres em tempos muito complicados. Em tempo onde as mulheres não tinham poder nenhum. Mas você vai vindo mais um pouquinho de 2 Samuel. De 2 Samuel, acho que é capítulo 21, é 22, acho que é 21. Você vai ver um caso lá impressionante. Eu amo essa história. Rispa não era esposa, era concubina. Ela não tinha nada a ver com o problema que tinha começado lá no capítulo 8 de Josué. Josué que fez o combinado com os gibeonitas, ela não tinha nada a ver com isso. Josué tinha prometido não destruir os gibeonitas. Fez um acordo: vocês vão tirar água, vão cortar lenha para nós, pela mentira que vocês inventaram. Mas agora nós vamos prometer que não vamos destruir vocês. Mas chega Saul e pula essa passagem, essa parte, não cumpre o combinado. E naquela época, a palavra era a lei. Palavra era a lei, estava combinado. Mas agora Saul morre, vem Davi. E chega na hora de que Davi agora é o rei. 3 anos de fome. Só que Davi era um homem que andava com Deus. Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele cometia erros, pecava, vamos em nós, né? Mas ele tinha intimidade com Deus. Amém. Ele falava com Deus, Deus respondia a ele. Ele falou: Senhor, e agora? O Senhor disse que me chamou para rei, me ungiu para rei, mas o povo está morrendo de fome. Eu sou líder, eu sou gestor.
gestor desse povo. Eu sigo esse povo. Eu não posso ver eles passando fome sem saber o que vão fazer. O Senhor me fala. Deus falou, olha, o problema aí todo está nos gibeonitas. O texto vai dizer que Davi vai até o rei dos gibeonitas e fala, você quer ouro? Vocês querem prata? O que vocês querem para aplacar essa dívida? E o meu povo, aleluia, viver em paz, ter fartura, ter abundância. Eles falaram, não queremos ouro, não queremos prata. O que nós queremos é 7 homens da família de Saul para que enforquemos. Aí então está pago, a nossa dívida está paga. O texto vai dizer que Davi falou, combinado então. Ele volta, pega 5 filhos de Mirabe, da filha mais nova de Saul, e pega os 2 filhos de Rispa, lá na concubina, dá na mão deles, e eles são levados e enforcados imediatamente. E o texto vai dizer que é aplacada a fome de Israel. Só que Mirabe, a princesa, nunca mais se escuta falar dela e nem dos seus filhos. Mas Rispa, a história vai dizer que isso é em abril, no início da cega. E ela vai com seus filhos e fica lá. O texto vai dizer que ela pega pano, que ela corta mato, que ela faz tenda. E ela fica lá, expulsando todos os animais que chegam perto dos filhos dela. Ela toma a decisão, aleluia, de defender a casa dela, de defender a família dela, de defender os filhos dela. E ela fica lá 6 meses até outubro. Animal nenhum comeu o filho dela. Mas essa história está no texto, pode ler o texto. Essa história chega aos ouvidos do rei. Davi fala o quê? Até agora essa mulher está lá, tá? Faz favor, pega a carruagem do rei, manda até lá, pega essa mulher com todos os restos mortais do filho dela, porque eles vão ter um enterro digno de rei. Foi o pai deles que estava lá? Foi ela. Irmãs, com experiência de vida, 47 anos de casamento eu tenho. E eu vou falar para você, eu não conheço ninguém mais guerreiro dentro de casa do que uma mãe. Uma mãe é poderosa demais, é corajosa demais, é valente demais. E eu quero deixar essa meditação para nós, as mães, as esposas, aleluia, as noras, sogras, as filhas que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, lute pelas suas casas. Olhe na sua casa, repreenda toda astuta cilada de Satanás, porque ele adora mexer na nossa família, porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a sociedade, ele destrói a igreja. Mas ele é condenado. Ele é condenado, ele não tem mais nenhuma chance. João, ele vai escrever lá, acho que na sua primeira carta, na segunda, ele vai dizer, filhinhos, não era para vocês pecarem, mas se vocês pecarem, há um advogado. Amém. Não é para pecarmos, mas se pecarmos ainda temos chance. Mas para Satanás ele não tem nem nenhuma chance mais. É verdade. No dia que Jesus estava naquela cruz, no capítulo 27 de Mateus, 3 horas da tarde, ele dá um brado e ele fala uma palavra em grego, que bradou, tetelestai, consumado está.
Naquele dia Satanás perdeu. Glória a Deus. Naquele dia Satanás foi derrotado. Naquele dia ele perdeu o direito de ter a segunda chance. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Olhe, investe tempo. Lute pelo seu casamento. Os escritórios de advogado têm pilhas e pilhas de divórcio. E isso já está chegando até nós. Porque nós conseguimos muitas coisas, avançamos muito. Num tempo, outrora, muito próximo de nós, jamais eu poderia estar aqui ocupando um espaço desse. Jamais. Nós conseguimos ir até longe. Nós conseguimos estudar. Eu sou população ribeirinha. Eu fui alfabetizada com 14 anos de idade. Pelo projeto do governo federal. Eles fizeram um projeto lá para alfabetizar a população ribeirinha. E eu fui alcançada com esse projeto. Mas para a glória de Deus. Eu tenho 3 cursos superiores, pós-graduação e licenciatura. Aleluia. Isso é para a glória de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a gente crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento não pode atrapalhar em nós a graça de Deus. É verdade. Não pode. Não pode atrapalhar. E sabe que Milton, ele disse uma palavra, uma frase linda que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, se eu vi longe, é porque eu caminho sobre o ombro de gigantes. Se nós estamos vendo longe, é porque o gigante deu o ombro para nós caminhar. JC, Jesus, Cristo, filho da irmã Maria, lá da aldeia de Nazaré, sabe? Irmão José, que ninguém dava nada, que Natanael olhou e falou, pode vir alguém, alguma coisa boa de Nazaré. Mas ele deu o ombro para eu e você caminhar e nós estamos vendo longe. Nós estamos vendo longe, aleluia. Nós estamos vendo a volta de Jesus. E o meu nome e o céu ser chamado, aleluia. E a voz dele gritando, vinde, bendito do meu Pai. Eita, para o moço que é o Senhor. Esse gigante, ele está de pé. Ele não morreu. Ele está vivo. Está no trono. Ninguém vai tirar ele de lá. Ele tem na palma da mão dele todo o comando do céu e da terra. Ninguém vai tirar ele de lá. E eu quero falar aqui nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não conhece ele, por favor, não perca essa oportunidade nessa noite. Não perca. Não perca. Não perca. E a gente vai vindo. E a gente chega no Evangelho de Lucas. E eu não conheço nenhum evangelista que apresenta mais as mulheres do que ele. Poxa vida. Ele inicia o Evangelho apresentando Maria, mãe de Jesus. Ele inicia o Evangelho falando. E eu vejo essa menina de 14 anos de idade, que perde o pai quando é criança, fica sozinha com a mãe, fica com 12, 13 anos, também perde a mãe. Olha, mulher sem homem em casa já seria uma destruição. Mas uma adolescente sem pai, sem mãe, sem família, ela estava fadada no ser nada na vida. E ela começa a andar na aldeia, na casa de um, na casa de outro, tira água para um, carrega lenha para outro. E ela só tinha uma esperança, completar 16 anos, aleluia, e casar, porque ela não podia casar antes de 16 anos, ela estava prometida a casamento. O marido dela era até uma pessoa importante, tinha uma profissão, era carpinteiro, mas ela precisava esperar completar a idade para casar. E até lá ela está dormindo num canto e no outro, dorme na varanda de um, dorme no fundo, no quartinho dos fundos da casa do outro. Mas num desses quartinhos do fundo na varanda, a Bíblia não relata, e nenhuma história vai relatar. Ela
uma visita espetacular. Aleluia. Aleluia. Ela recebe uma visita espetacular. Deus envia lá um recado para ela e diz que ela é agraciada e que ela vai ser a mãe do filho dele. Ela não entende nada. Falou, como que acontece uma coisa dessa? Conheço homem nenhum, não sei como que funciona. Ele falou, não se preocupe, o Espírito Santo vai descer sobre você. Oi, irmãos. Oi, irmãos, aí eu olho isso, eu fico encantada. Porque aquela menina, eu não era teóloga, não tinha conhecimento nenhum. Ela só sabia que havia um Salvador. Era a promessa. Mas ela fala assim, olha, que seja feita a vontade do Senhor. Uma mulher valente, corajosa. Uma mulher que abriu mão da reputação dela, do nome dela na cidade, para honrar o nome de Deus, para trabalhar para Jesus, para Deus, para fazer a vontade de Deus. Para mim, essa mulher ela tem que ser louvada. A mulher serva de Deus, ela tem que ser louvada. A serva temente a Deus, ela precisa ser louvada. Naquela época ela sabia que ela estava pondo a vida dela em risco, ela ia morrer. Estava prometido, adultério, era morte na certa, era apedrejamento. Mas ela falou, seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Mas Lucas também vai apresentar a segunda mulher, Isabel, prima de Maria, esposa do sacerdote Zacarias. E ele vai apresentar ela também ali. E eu posso dizer aqui nessa noite que aquela mulher eu considero obediente. Esposa do sacerdote, Maria corajosa. Porque quando o anjo chega para o sacerdote, ele não acredita. Mas Maria acreditou. Amém, Jesus. Maria acreditou. Nós que estamos aqui nessa noite, mulheres de Deus, ainda acreditamos no que Jesus fala conosco. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Ainda acreditamos, irmãos? Porque isso é muito importante. Verdade, Deus. Se Deus falar comigo uma coisa de pau, de pedra, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Pode todo mundo dizer que foi louca, mas eu vou acreditar. Eu vou falar para vocês. É 9 horas, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. O irmão estava falando aqui do meu testemunho, quero dar uma palhinha por causa do tempo. Eu sou portadora de câncer dos ossos. Eu não tenho mais os 2 punhos, os 2 rádios foram tirados. As irmãs estavam cantando e pediu para ficar de pé e eu fiquei sentada porque também não tenho osso mais nos 2 joelhos. É muito atrevimento usar esse salto, mas eu só tenho 1,48 m. Se eu ficar aqui de sapato, de sandalinha, eu não vou voltar debaixo do púlpito. Então eu costumo usar salto para pregar, para ir alguma coisa assim. Mas eu não posso ficar muito de pé. Dia 7 de julho de 2001, eu sou enfermeira de formação. Trabalhei minha vida inteira, 25 anos na UTI neonatal, na UTI adulto. E nesse dia eu cheguei de plantão, eu tinha muitas dores nos punhos, nos joelhos. E eu cheguei de plantão na minha casa, coloquei o carro na garagem. Quando eu entrei dentro de casa e peguei um copo para tomar água, o copo caiu da minha mão e a minha mão também caiu. Porque essa mão direita fraturou. E eu não sabia por quê. E eu fui até a clínica, fez um raio-x, viu que estava fraturado. Ninguém entendeu, o médico não entendeu por quê, pediu uma ressonância magnética. E foi a pior notícia que eu já recebi em toda a minha vida. Eu tinha um câncer raro, sou o 5º caso do Brasil. E o médico já falou comigo, olha, tem que operar urgente, tirar as 2 mãos. Você vai perder as 2 mãos. Porque se está em uma, automaticamente já está na outra. Quando fez a ressonância na outra mão, ele já fez ali na hora, tampei, já estava no outro punho.
8 parafusos. E ele falou: não tem saída para você. É retirada das tuas mãos. E eu quero falar para vocês que eu chorei muito. Eu ia perder minhas duas mãos. Mas um mês antes, Deus tinha falado comigo na minha casa. Eu cheguei de plantão, estava muito cansada, deitei. E eu tive um sonho, não sei se eu sonhei ou se eu vi. Eu estava muito cansada, mas eu vi nitidamente uma voz de homem, jovem, falando comigo. E eu vi um centro cirúrgico e eu vi a retirada das minhas duas mãos, abrir. Eu vi a serra elétrica cortando meus 2 punhos. E aquela voz falava comigo: tudo isso vai acontecer com você, mas você não vai perder as mãos. Então quando o médico falou aquilo comigo, automaticamente aquilo veio na minha lembrança aquela palavra. Eu tinha falado com meu marido, com as minhas filhas, falando: ó, orem por mim, que eu acho que nesse trânsito de loucura de São Paulo, indo do hospital para o outro trabalhar, eu vou bater o carro, vou fraturar os braços. Eu vi eu sendo operado. Mas não era nada disso. Era uma doença que já estava instalada e eu não sabia. E eu chorei muito, eu chorei de 10 horas da manhã, 1 hora da tarde. E quando eu estava ali dentro do carro sozinha, meu marido estava em casa, eu fui para a clínica sozinha, eu parei o carro no estacionamento. Não sei se alguém conhece aqui, Santo André, na região ABC em Mauá, em São Paulo. E eu parei o carro no estacionamento para chorar. Porque eu estava na avenida do estádio, eu estava chorando muito, muita lágrima. Eu falei: vou terminar batendo o carro mesmo. Já estava com o braço saturado. E eu parei lá para chorar, eu chorei muito. Mas eu não sei que horas que era. Alguém entrou na porta do passageiro. Eu escutei a porta bater. Eu olhei, não tinha ninguém do meu lado. Mas uma voz forte, cantando o hino 61 da harpa. Da harpa cristã, nós da Assembleia de Deus cantamos muito. Em todo o tempo, irmão, Deus cuidará de ti. É por aí, ali. Alguém cantou esse hino inteiro lá. Irmãos, eu quero falar para vocês que quando eu comecei a ouvir aquele hino, eu virei um gigante. Eu virei um gigante. Eu saí daquele estacionamento, paguei, fui para casa, liguei, falei: pode marcar cirurgia para amanhã. No dia seguinte, meio-dia, eu entrei no centro cirúrgico, saí 6 horas da tarde, entubada, com anestesia geral, porque cirurgia de punho, de osso é muito demorado, uma região com muitos tendões. E quando eu acordei da anestesia, a primeira pessoa que eu vi do meu lado foi o meu marido, o meu genro e um cirurgião e um anestesista. Na hora que eu vi meu marido, eu falei: amor, a minha mão está no lugar? Ele falou: eu acho que sim, porque eu estou vendo o seu dedinho dentro do gesso. Aí eu estava entubada, não podia falar, falei: Jesus cumpriu o que ele falou comigo. E o anestesista chegou perto de mim, o cirurgião falou: eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Nunca vi. Vocês religiosos têm umas coisas que ninguém entende. Falou isso comigo, porque ele sabia que eu era crente. E ele falou: olha, eu ia retirar a sua mão, mas eu peguei a prótese que ia colocar no lugar da mão para encaixar, para ver se ia dar certo nos parafusos, e todo o molho de tendão encaixou na prótese, uma coisa que a gente não tem explicação. Então resolvemos deixar a sua mão, mas eu já quero dizer que a sua mão está aí só para enfeitar. Nunca mais você vai ter mão, ela não vai mexer, não vai ter movimento. Foi tirado o osso, foi colocado os parafusos e você não vai ter movimento. Oh, Deus. E eu dentro da minha cabeça, Jesus falou que eu não vou perder minhas mãos. Passou 4 meses, eu engessada até o ombro, dependia do meu marido, das minhas filhas, para tudo. Para dar banho, para comer, para tudo, não tinha mão para nada. No 4º mês esse dedinho começou a mexer, dentro do gesso, esse, do nada, em casa. Fui para a clínica, tirou o gesso e a minha mão estava mexendo. Aleluia. Fiz
Fiz 1.200 fisioterapias nessa mão para ela voltar ao movimento como ela é hoje. É claro que tem uns dedinhos que ainda não funcionam. Ok, tudo bem. Mas eu dirijo sozinha. Eu vim de Viçosa dirigindo, meu carro está parado ali. Eu vou para São Paulo dirigindo sozinha. Amanhã eu vou pregar em Cerecita, eu vou dirigindo sozinha. Eu faço tudo sozinha. Claro que eu tenho limitação, tem algumas coisas que não dá para fazer. Arear uma panela, por exemplo, eu não posso fazer. Pegar uma coisa pesada, eu não posso fazer. Mas eu estou aqui, aleluia. O Deus Todo-Poderoso que falou comigo, Ele cumpriu. E Ele está aqui nessa noite, aleluia. Te ouvindo, aleluia, pronto para te atender. E cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Eu estou aqui. O médico falou comigo, olha, você tem 5 anos e nem mais um dia. Você é enfermeira, você é da área, eu não vou te enganar. Esse tipo de célula maligna, ninguém chegou mais que 5 anos. Mas isso foi dia 7 de julho de 2001. E eu estou aqui para a glória do nome de Jesus. Eu vivo 365 dias no ano para servir o meu Senhor. Eu não faço outra coisa na vida. Se você me ligar meia-noite, 1h da manhã, qualquer hora da madrugada, feriado, qualquer dia, e falar, eu preciso de você, eu vou pegar o meu carro e vou lá até onde está você, aleluia, para ver o que eu posso fazer, porque o meu Senhor falou que se eu fizer para você, é para Ele que eu estou fazendo. Fui para 8 países da África, sozinha. Não, sozinha não, nunca ando só, ando sempre acompanhado de 3 homens. Tudo com as mulheres, nada sem os homens. Pai, Filho e Espírito Santo. A minha família ficou doida, falou assim, mãe, como é que pode a senhora ir sozinha? Se a senhora fraturar a perna lá, se acontecer alguma coisa, num país estrangeiro, como a senhora vai fazer? Falei, eu tenho 3 homens lá que vai me trazer de volta, nem que seja morta, mas vai trazer. Ele vai cuidar de mim. Fui e voltei, estou aqui para a glória do nome de Deus. Mulheres, vocês acham ainda que vocês são fracas? Não, não são fracas. A hora já foi. E eu quero passar por um textinho, aqui, por um texto que me foi dado, para a gente terminar, para não ficar cansando os irmãos. Porque senão vocês vão querer que eu volte de novo. Eu falo demais. Mas quando chega aqui nessa mulher, eu ia falar mais de 3 mulheres aqui de Lucas, que Lucas apresenta, mas quando chega aqui nesse texto de Lucas que os irmãos me deram, eu vou ver uma viúva com um filho único, enterrando seu filho, saindo para a cidade, com o caixão do filho para enterrar, porque não podia enterrar dentro de nenhuma cidade judaica, podia ser feito enterro, os judeus não aceitavam, era lei, então tinha que enterrar fora da cidade, e ela vai lá chorando, levar o seu filho para fora da cidade, entrar para a cidade sozinha para mendigar. Não era uma cidade, na verdade, era um vilarejo agrícola, ficava a 10 quilômetros de Nazaré, então era um lugar de gente pobre, não tinha recurso. Ela precisava do filho para trabalhar, para sustentar ela. E toda a esperança dela estava naquele menino. Mas morreu. Obrigada. Eu tomo muita água, porque eu tomo morfina todo dia. Para entrar aqui eu tomei a minha morfina para não ficar com dor depois. É dor direto. Mas o que acontece? Ela está saindo com a caravana da tristeza, porque a Bíblia vai dizer que era uma multidão chorando junto com ela.
a vilarejo inteiro. E ela está saindo com a caravana da tristeza. Mas quando ela chega no portão da cidade, ela encontra a caravana da alegria. Jesus de Nazaré, com seus discípulos, e também trazendo, aleluia, uma grande multidão, porque Jesus era o cara que arrestava uma grande multidão. E ele vai dar uma palavra para ela: mulher, não chores, porque o coração dele se moveu de íntima. Você vai ver a Bíblia falando de Jesus, que Jesus se moveu de íntima compaixão em dois textos, desse e Lázaro, seu amigo. E você vai ver dizendo: mulher, não chores. Mas isso é o cúmulo do absurdo, né? Parece loucura. Falar para a mulher não chorar, estava perdendo o filho, era a esperança dela. Mas, irmãos, quando tudo está perdido, mas se chega Jesus, tudo muda. Tudo muda. Ele tem o poder da vida. Ele tem o poder da morte. Ele tem o poder de derrubar. Mas ele tem o poder de levantar. Ele tem o poder de abrir, tem o poder de fechar. Aleluia. Ele tem o poder de mudar a história, de escrever história nova. Aleluia. Ele tem o poder de pegar o pequeno, aleluia, levantar, colocar em lugar de honra. Ele tem poder. Eu e você temos amizade com alguém mais importante de todo o universo. Jesus. Jesus, irmão, Jesus. Aquele cortejo fúnebre, ele parou de chorar, porque diz que quando Jesus toca no esquife ou no caixão ou na esteira onde aquele corpo estava enrolado, que estava envolvido em lençóis ali para ser enterrado, porque não tinha caixão igual nós temos hoje, diz que imediatamente aquele moço levantou. Levantou. E todo mundo começa a gritar: Deus envia o grande profeta. É o primeiro milagre de ressurreição de Jesus. Depois é que ele vai fazer da filha de Jairo e também de Lázaro. Esse foi o primeiro milagre de ressurreição. Todo mundo começa a gritar: aleluia, Deus nos envia o grande profeta. Mas ele estava enganado. Deus tinha enviado o seu próprio filho. Aleluia, o verbo encarnado. E ele diz: mulher, não chores. Não chores. Eu quero finalizar aqui dizendo: não chores. Não chores porque alguém te falou alguma coisa que você não gostou. Não chores porque alguma coisa que o projeto seu não deu certo. Não chore porque você se frustrou com alguma coisa. Não chore porque você se frustrou com a tua família. A família que eu digo é os filhos, a nossa casa. Não chores. Tem muitas mulheres frustradas que sonharam, projetaram e não aconteceu. Não chores, porque nessa noite você vai pegar toda a sua frustração, tudo aquilo que não deu certo, vai colocar no pé de Jesus, aleluia, porque ele tem uma palavra para você. E quando ele dá uma palavra, o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 14, versículo acho que 27, aleluia, que quando ele dá um decreto, aleluia, ele não volta atrás do seu decreto. Que nesta noite, aleluia, ele tem decreto sobre a tua vida. Mulher que está aqui nessa noite, homem que está aqui nessa noite, a igreja de Cristo que está aqui nesta noite. A gente se frustra pela vida, mas eu quero falar para você uma coisa para terminar. Você que suporta tudo que ninguém suporta, você que vive tudo que outras pessoas não vivem,
onde ninguém também vai poder ir. Vai te colocar em patamar que ninguém consegue chegar. Sofra com Ele, que Ele vai te honrar. Amém. Viva com Ele, que Ele vai te honrar. Aleluia. Trabalhe para Ele, que Ele vai te honrar. Glória a meu Deus. Viva para a glória dEle, que Ele vai te honrar. Amém. Que a sua profissão seja para a glória dEle. Que o seu conhecimento seja para a glória dEle. Que a sua família seja para a glória dEle. Que tudo que você faça seja para a glória dEle. Amém. Finalizando. Eu sou presidente da Associação em Proteção dos Condenados de Viçosa, a PAC. Não sei se alguém aqui conhece a PAC. Mas é uma metodologia de ressocialização de presos. Eu estou 8 anos lá. E Deus tem feito maravilha. E nesse último 2 anos, Deus resolveu fazer maravilhas mesmo. A PAC de Viçosa chegou a uma visibilidade nacional. Hoje eu tenho na conta 9 milhões de reais para construir uma PAC nova para 192 presos do governo federal. Ninguém consegue isso. E o DPEM foi lá e falou assim comigo: qual é o método, qual é a técnica que a senhora usa para fazer essa gestão? Eu falei: eu não tenho técnica. Eu vou te falar qual é o segredo. Aleluia. Eu ando com meu amigo JC, Jesus de Nazaré, o cara que resolve problema. Eu não tenho nenhuma formação gestora. A minha formação é teológica, filosófica e enfermagem. Falei para ele. E ele não acreditou que eu não era uma grande administradora. Falei: não, tudo na minha vida é Jesus na frente. Ele é dono de tudo. Anteontem, na quinta-feira, eu recebi uma homenagem da OAB de Viçosa, de Belo Horizonte, por causa dessa gestão da PAC, como a mulher mais influente de Viçosa e região. Quem quiser ver essa homenagem, está lá nas redes sociais da OAB. Quem quiser ver, pode ver lá. Eu falei: mas eu não estou fazendo nada. A presidente da PAC foi lá, da OAB foi lá me comunicar que eu ia receber essa homenagem. E eu olhei e falei assim: não estou fazendo nada para receber essa homenagem. Tenho certeza que tem mulher mais importante que eu. Mas eu recebi essa homenagem. Mas na hora que eu peguei o microfone para agradecer, eu falei: eu transfiro toda essa honra para o meu Senhor. Toda a honra para o meu Senhor. Toda a honra é para Ele. Então eu quero finalizar essa palavra dizendo: viva para Deus, honre o nome de Deus, que Ele vai te colocar em patamar que você nem sonhou. Você nem pediu e Ele vai te dar. Ele vai te colocar. Amém? E eu agradeço a oportunidade.